Olá, sou professor de Física, Chico Vieira. Vamos dar início aí ao trabalho do estudo da parte de Física para a Polícia Rodoviária Federal. Iremos ver ao longo do curso a parte cinemática, a parte dinâmica, a parte de ótica e a parte de ondas, que fazem parte do conteúdo programático da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar aí com a parte cinemática, conceitos básicos da cinemática. Então, essa parte de conceitos básicos da cinemática, a gente vai trabalhar em cima aí de conceitos que com certeza você já estudou em outros momentos, a parte de velocidade média, aceleração média, classificação dos movimentos. O primeiro conceito que a gente vai estudar é esse conceito de velocidade média. Velocidade média é a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Velocidade média é isso, é uma fórmula simples e que sempre cai. É a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Para usar essa expressão, é muito comum a gente ter que fazer algumas transformações. Então a gente tem aqui quilômetro por hora e a gente tem aqui metros por segundo, como transformar de uma para outra. Para a gente transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente vai precisar multiplicar por 3,6. E para a gente transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente simplesmente vai ter que dividir por 3,6. Fique atento a esse detalhe, porque toda questão vai exigir no final indeterminada unidade. Não adianta só fazer certo, tem que fazer certo com a unidade também correta. Outro conceito muito comum nesse assunto de conceitos básicos da cinemática é o conceito de velocidade relativa. A gente vai ter dois tipos, quando os sentidos são opostos e quando os sentidos são iguais. Quando os sentidos são opostos, a gente vai ter a sensação que eu chamo de uinhão. O uinhão é quando um carro se aproxima do outro em sentidos opostos. A sensação deles é que a gente vai ver o outro mais rápido. Se um carro está a 100 e outro carro está a 100, a sensação que você tem é de ver o outro a 200 km por hora. Então, quando os sentidos forem opostos, a sensação, por ser mais rápido, você vai precisar somar essas velocidades. E se os sentidos eles forem iguais, como você já sabe, se um carro está a 120 e outro carro aqui está a 100, quanto é que um enxerga o outro? Um enxerga o outro a apenas 20. Então, quando os sentidos são iguais, a sensação fica algo mais devagar. Esse algo mais lento, então, vai gerar, para calcular a velocidade relativa, a gente vai ter que fazer a subtração das velocidades. Com esses conceitos, a gente já está apto a fazer vários problemas. E como você sabe, física é uma questão de treinar questões. Não é uma questão mesmo de inteligência, é uma questão de treino. Então, quanto mais você treinar, mais sabido você fica. Vamos então à nossa primeira questão dessa parte de conceitos básicos. Na nossa primeira questão, a gente vai ter aqui uma questão simples, mas que vai aumentando o nível. Um velocista percorre 100 metros em um intervalo de tempo de 10 segundos. Se ele mantiver essa velocidade, quanto é que ele vai percorrer durante 10 minutos? Então vamos lá. Sabemos que velocidade média é calculado como sendo a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Nessa questão, foi 100 metros em 10 segundos. Então vamos colocar isso. 100 metros em apenas 10 segundos. Dessa forma, simplificando, estamos obtendo que a velocidade média dele é 10 metros por segundo. Se a gente pegar essa expressão aqui e fizer meio pelos extremos, a gente obtém que a distância percorrida é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Sendo que o tempo que ele está querendo são 10 mais 10 o quê? 10 minutos. E aí você lembre que 10 minutos, cada minuto desse representa 60 segundos. Então, multiplicando, a gente vai ter um tempo total de 600 segundos. E aí a gente vai colocar isso na nossa equação. Então, a nossa velocidade média, já sabemos que foi 10 e o intervalo de tempo foi 600. Dessa forma, estamos obtendo 6.000 metros. Mas fique atento à unidade. Essa questão ela está exigindo em quilômetros. E aí você sabe que cada 1.000 metros representa 1 quilômetro. Dessa forma, iremos ter aqui 6 quilômetros é a nossa resposta. Foi a nossa primeira questão. Vamos dar continuidade. Questão número 2. Questão número 2 é uma questão um pouco mais longa. É uma questão que a gente vai precisar fazer o desenho. Nós temos aqui 4 cidades. Cidades A, B, C e D. As distâncias entre essas cidades, uma de A para B está a 60, de B para C está a 100 e de C para D está a 90. E em cada trecho
a velocidade com que o automóvel vai percorrer são velocidades diferentes. Nesse primeiro trecho, onde a distância é 60, a velocidade média será 60 também. No segundo trecho, onde o espaço percorrido será de 100 km, a velocidade média será de 50 km por hora. E no terceiro trecho, que a distância teve 90, a velocidade média será de 45 km por hora. E aí ele vai perguntar qual é a velocidade média total. A velocidade média total é a distância total dividida pelo tempo total. Veja bem, a distância total, basta somar todas as distâncias. Ó, 60 mais 100 mais 90. 60 mais 100, 160. E 160 mais 90 está dando aí então 250 quilômetros. Vamos fazer um esquema, um desenho. O desenho ajuda muito na resolução dos problemas de física. Então, ó, 60 quilômetros, 100 quilômetros e 90 quilômetros. E as velocidades 60, 50 e 45. Então, vamos a um slide aqui para que a gente possa fazer um desenho. Então, nesse slide que a gente vai fazer o desenho, você precisa me ajudar aí com as lembranças. As lembranças dos tamanhos. Ó, aqui, ó, A, B, C e D. Vimos no primeiro desenho que essa distância aqui era uma distância, deixa-me recordar, era uma distância de 60 quilômetros. Então, está aqui 60 quilômetros. A segunda distância foi uma distância de 100 quilômetros. E a terceira distância foi uma distância de 90 quilômetros. E aí, esse objeto, esse móvel, ele vai percorrer, no primeiro caso, com uma velocidade de 60 km por hora. No segundo trajeto, ele vai percorrer com 50 km por hora. E no terceiro trajeto, ele vai percorrer com 45 km por hora. Então, a gente vai precisar descobrir o tempo em cada um desses caminhos, pois eu preciso descobrir a velocidade média total. A velocidade média total é a distância total dividido pelo tempo total. A distância total é fácil achar. É o 60 mais o 100 mais o 90. E para achar o tempo total, ou você faz de cabeça, pois aqui é muito lógico, esses valores eles são valores muito simples. Se traduz aqui, ó, 60 km por hora significa que em uma hora ele percorre 60 km. Então, não é para percorrer 60 km? Então ele vai demorar apenas uma hora. Fazendo também por essa regra de 3, por esse raciocínio lógico. Estamos vendo aqui que a velocidade é 50 km por hora. Isso quer dizer que em uma hora ele percorre 50 km. Ora, se em uma hora ele percorre 50 km, para percorrer 100 km, eu vou precisar de quantas horas? Claro que eu vou precisar de 2 horas. De maneira análoga, 45 km por hora, cada hora eu percorro 45 km. Para percorrer 90 km, basta então também de 2 horas. Então o tempo total é a soma de todos os tempos. Então 1 mais 2 mais 2. Então a distância total foi 250 e o tempo total foi 5. Dessa forma a gente obtém que essa velocidade média em km por hora é de 50 km por hora. Então foi uma questão que a gente precisava fazer o desenho, fazer o esquema, fazer alguns cálculos anteriores para poder juntar tudo. Se ele perguntar velocidade média, lembre-se, velocidade média é calculado como sendo ΔS por ΔT. Nesse caso não precisou fazer transformação de unidade nenhuma, mas é muito comum que você tenha que fazer essas transformações. Vamos então a um segundo problema. A gente tem aqui então um trem, esse trem ele tem 200 metros de comprimento, esse tamanho aqui, 200 metros. E ele quer atravessar uma ponte, e essa ponte ela tem 400 metros de extensão. Então esse tamanho aqui é um tamanho de 400 metros. E o trem, como foi dito, é um tamanho de 200 metros. Então quanto é que esse trem tem que andar para atravessar completamente essa ponte? Esse tamanho que a gente está vendo aqui na figura é o tamanho do trem, que também é 200. Você tem que ter um pouco de atenção para não cair aí na casca de banana, de pensar que a distância percorrida é essa distância toda. Essa distância toda não é a distância que esse trem ele andou. Pegue a parte da frente do trem e pegue aqui a parte da frente do trem. Isso é o que realmente o trem andou. Essa quantidade, como estamos vendo, é 400 mais 200.
Então essa distância percorrida pelo trem vai ser uma distância de 600 metros. E ele já afirmou para a gente que o tempo que ele tem para percorrer é um tempo de 36 segundos. Então vamos aplicar as expressões. A expressão que nós conhecemos é a expressão da velocidade média. É a distância total percorrida num certo intervalo de tempo. Já concordamos que essa distância total foi o 400 da ponte mais o 200 do trem, dando um total então de 600 metros. E o intervalo de tempo que ele deu para fazer isso foi de 36 segundos. Vamos então fazer as simplificações da matemática. Se a gente dividir ambos esses termos por 6, esse aqui vai dar 6, esse aqui vai dar 100. Se a gente dividir mais uma vez, mais dessa vez por 2, aqui dá 50 e isso aqui dá 3. Ficaria assim se a resposta for em metros por segundo. Vamos voltar ao slide para saber qual unidade ele está querendo. Ele está querendo, dessa vez, que a resposta esteja em quilômetros por hora. Sabemos que para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente precisava fazer o quê? Multiplicar ou dividir por 3,6? É multiplicar por 3,6. Se a gente multiplicar por 3,6, a gente vai obter essa velocidade em quilômetros por hora. Então, a nossa conta ela vai ser resumida a isso. 50 dividido por 3 multiplicado por 3,6. Essa divisão aqui é uma forma de fazer, ela vai dar 1,2 e se você multiplicar isso, vai dar exatamente 60 quilômetros por hora. Então, na física, a gente precisa se acostumar a não apenas fazer certo, mas fazer certo na unidade que ele quer. Então, velocidade média mais uma vez, ΔS por ΔT. Uma equação muito simples e muito cobrada. É muito provável que essa equação esteja presente na Polícia Rodoviária Federal. Continuando. Próxima questão, a gente vai ter assim, um automóvel mantém uma velocidade constante de 72 km por hora. Ele vai andar durante 1 hora e 10 minutos. Ache a distância que ele percorre em quilômetros. Então, a gente precisa organizar essas unidades, porque a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em hora e minuto, está uma mistura. Minha sugestão é a gente logo transformar esses 72 km por hora, transformar em metros por segundo. Você se lembra como fazer essa transformação? Para você fazer essa transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, ou é dividir ou é multiplicar por 3,6. E aí? Nesse caso, é dividir ou multiplicar? Nesse caso, é dividir por 3,6. Se você fizer essa divisão com calma, 72 por 3,6, vai dar exatamente 20 metros por segundo. Então, a gente pode interpretar que esse automóvel ele tem 20 metros por segundo. Como está em segundo, a gente deve passar esse intervalo de tempo para segundos também. 1 hora, como você sabe, ele tem 60 minutos. E 60 minutos vai ficar, então, 60 vezes 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Dessa forma, não encontramos o tempo total ainda, porque o tempo não foi apenas 1 hora. O tempo foi 1 hora e mais 10 minutos. Então, vamos somar aqui os 10 minutos. Sabemos que 10 minutos representa 10 vezes 60 segundos, dando um total de 600 segundos. Com esses 600 segundos e mais 3.600 segundos, a gente descobre que estávamos querendo o tempo total. O tempo total, somando 3.600 com 600, está dando 4.200 segundos. Agora a gente já tem as ferramentas para jogar na expressão da velocidade média. Sabemos que a velocidade média é a distância percorrida num certo intervalo de tempo. E aí a gente já tem o que ele está querendo, já temos todas as ferramentas para isso. Vamos fazer aqui meio pelos extremos. A gente vai encontrar meio pelos extremos, que a distância, dividido aqui, multiplicando, é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Dessa forma, então, a distância percorrida, nossa velocidade média foi 20, e o tempo que nós transformamos para segundo foi de 4.200 segundos. Sugiro fazer essa conta assim, Você multiplica o 2 vezes o 42. 2, o dobro de 42, vale 84. E acrescenta os zeros que a gente desprezou. Então, a gente está descobrindo a distância em metros. Mas será que ele quer essa distância em metros?
ele quer a distância, ó, como está sendo dito aqui no enunciado, em quilômetros. Então, a gente troca. Sabemos que cada 1000 metros representa 1 quilômetro. Dessa forma, a distância total vai ser 84 quilômetros. Com isso, a gente está testando um pouco, treinando um pouco essa transformação de unidades. Quilômetro por hora, metro por segundo, velocidade média. Vamos dar continuidade às próximas questões. Num percurso de 30 quilômetros, um motorista pretende desenvolver uma velocidade média total de 120 km por hora. Isso mesmo, a distância total que ele vai percorrer, 30 km com velocidade média de 120 km por hora. Todavia, as dificuldades imprevistas obrigam-no a manter uma velocidade de 90 km durante os 10 primeiros minutos. Qual deve ser a velocidade média no outro trecho para que ele consiga fazer a intenção inicial, que eram 30 km com 120 km por hora? Vamos fazer um pequeno desenho. A gente tem o objetivo de andar 30 km e o desejo é que essa velocidade média seja no total 120 km por hora. A gente precisa saber quanto ele andou, não foi dada essa informação. Foi afirmado que ele andou a 90 km por hora durante um intervalo de tempo de 10 minutos. A gente precisa descobrir quantos quilômetros ele andou nessa primeira etapa. Para descobrir distância, se a gente aplicar a forma da velocidade média ΔS, ΔT, fazendo aqui meio pelos extremos, a gente encontra que o ΔS é a velocidade vezes o tempo. A gente tem que ter um pequeno cuidado com a questão das unidades. Estamos vendo que essa velocidade está em quilômetros por hora, enquanto o nosso tempo ele está em minutos. Sugiro passar de minutos para hora. Nós sabemos há muito tempo que uma hora tem 60 minutos. Então, a gente pode transformar isso aqui para hora simplesmente dividindo por 60. Se eu divido isso por 60, eu estou obtendo agora em horas. Então, o tempo, apesar de ficar uma fração, isso vai facilitar a nossa questão. O nosso tempo é 1/6 de hora. Então, veja como vai ficar essa distância. A velocidade continua 90 km por hora, mas o intervalo de tempo é 1/6 de hora. Então, a gente vai dividir 90 por 6. Quando a gente divide 90 por 6, isso dá exatamente 15 quilômetros. Então a gente concluiu nessa primeira etapa que ele percorreu a metade do percurso, que foi 15 quilômetros, e esses 15 quilômetros ele percorreu com 90 quilômetros por hora. O que a questão está querendo é qual vai ser a velocidade dessa segunda etapa para percorrer o restante. Se a distância total era 30 e ele já percorreu 15, é natural que só falte apenas 15 quilômetros. É dito também que a velocidade média total é 120. Então, vamos pegar aqui uma figura maior para que a gente possa fazer o desenho. Então, para que a gente possa fazer o desenho, a gente ficou com o seguinte desafio. A gente ficou com o desafio de calcular, fazer o desenho mais uma vez. Nós temos aqui 30 quilômetros que devem ser percorridos com a velocidade média total de 120 km por hora. Já calculamos que esses 15 quilômetros iniciais foram percorridos com 90 km por hora. E ele tinha gasto aqui um total de 10 minutos. Então, a gente quer descobrir o novo intervalo de tempo que ele vai levar para percorrer esses 15 quilômetros restantes, mas a gente quer descobrir também que velocidade vai ter nessa segunda etapa, para que num total a velocidade média seja de 120 km por hora. Então a gente pode dizer o seguinte, olha, velocidade média, como sabemos, é a distância total num certo intervalo de tempo. Então, o que nós temos é que a velocidade média é 120 e a distância total é 30. Com isso, a gente pode achar o tempo total que ele tem para percorrer esse percurso. Se a gente fizer aqui uma simplificação, a gente descobre que esse tempo total que ele tem para fazer isso é 3 dividido por 12. 3 dividido por 12 é 1/4 de hora. E 1/4 de hora significa que ele precisa realizar esse movimento, lembrando que cada hora representa 60 minutos,
Então ele vai ter um total de 15 minutos para realizar esse movimento todo. Se ele tem que fazer esse movimento todo em 15 minutos e ele já gastou no primeiro movimento 10 minutos, é claro que faltam apenas quantos minutos para que ele possa concluir o trajeto inteiro? Ora, 15 minutos é o tempo total, 10 minutos é o que ele já gastou, então ele tem apenas o quê? Ele tem apenas 5 minutos para concluir essa segunda etapa. E agora a gente já tem todos os fundamentos. A gente já tem a distância que ele vai percorrer, que é 15 quilômetros, e temos também um tempo que ele vai levar, que foi 5 minutos. O cuidado que nós temos que ter, mais uma vez, é a questão das unidades. Para que a gente possa fazer essa conta, a gente, de preferência, precisa transformar isso para hora, porque ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então, ó, sugestão é a gente manter o quilômetro e no lugar do minuto, lembre-se que o minuto ele é 1 sobre 60 da hora. Então a gente pode fazer uma simplificação de 5 por 60, então continua o 15 aqui em cima, mas essa simplificação aqui dá 1 ó, e aqui dá 12. Então está ficando aqui 1 sobre 12. E isso aqui é uma coisa antiga, isso é o chamado divisão de fração. Divisão de fração, você lembra que você tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a primeira é 15 e o inverso da segunda é 12 sobre 1, que na prática é apenas 12. Então, ó, multiplicando esse 15 vezes 12, ele precisa andar nada mais nada menos que 180 km por hora. Uma velocidade extremamente elevada e nada recomendável. Mas essa é a resolução do nosso problema. Para que ele conclua esse movimento completo com uma velocidade média de 120 km por hora, como ele foi mais lento na primeira etapa, ele tem que ser mais rápido na segunda etapa. Mais rápido com essa velocidade de 180 km por hora. Vamos dar continuidade aí a mais questões para que você possa ficar craque nessa parte de conceitos básicos da cinemática. Próxima questão é uma questão que diz assim: a distância entre duas cidades vale 240 quilômetros. Um ciclista percorre a primeira metade com 30 km por hora e a segunda metade ele vai percorrer com 60 km por hora. Qual é a velocidade média total? Se nessa primeira metade ó, ele percorreu com 30 km por hora e nessa segunda metade ele percorreu com 60 km por hora. Essa é uma questão que você tem vários caminhos, na física tem sempre isso, várias formas de fazer o mesmo problema. Há formas longas, há forma curta, forma que tem que ter a sacada. A prática vai fazer você encontrar o melhor caminho. O melhor é você achar o caminho certo, mas às vezes tem um caminho certo e mais rápido. Mas isso é tempo a tempo, é treino a treino. Então a gente pode visualizar o seguinte: se eu tenho a distância e eu tenho a velocidade, fazendo um cálculo simples, a gente descobre esse tempo. De novo, se eu tenho a distância e tenho a velocidade, a gente também vai conseguir achar esse tempo. Então, a primeira etapa da questão é justamente isso, achar esses dois tempos para podermos encontrar a velocidade média total. Então, vamos então aproveitar aqui um novo slide para que a gente possa concluir isso aí. A gente então ó, vai fazer a figura. Nós temos aqui a figura completa, que tem 240 quilômetros. Ela é dividida ao meio, então ficou 120 quilômetros para cada etapa. Foi afirmado nessa questão que no primeiro percurso ele tem uma velocidade média de 30 km por hora e no segundo percurso tem 60 km por hora. Então o nosso objetivo é achar o tempo que ele leva em cada um desses pedaços. Então, ó, velocidade média, eu sei que é ΔS sobre ΔT. Nessa primeira etapa, a gente está vendo que a velocidade foi 30, a distância percorrida é 120. Então, a gente vai encontrar o intervalo de tempo. Esse primeiro intervalo de tempo aqui, ó, fazendo essa simplificação, a gente vai encontrar que vai dar um total de 12 dividido por 3, ou seja, 4 horas esse ciclista gastou para percorrer a metade desse percurso. Vamos então fazer aqui o segundo tempo. O segundo tempo podia ser feito por lógica. É simples, ó. Cada hora ele percorre 60. E aí? Se cada hora ele percorre 60, para percorrer 120, quanto tempo ele vai precisar?
2 horas, é claro. Então, o intervalo de tempo total que a gente gastou, que esse ciclista gastou, foi 4 horas mais 2 horas. E a distância total que ele percorreu, a gente já sabia desde o início que era 240 quilômetros. Então agora a gente já tem todas as ferramentas para poder achar a velocidade média total. Essa velocidade média total é a distância num certo intervalo de tempo. Então essa distância ela foi 240 e o intervalo de tempo foi de 6 horas. Fazendo essa divisão aqui, ó, 24 dividido por 6, você sabe que dá 4 com aquele zero. Então a gente vai encontrar que essa velocidade média total que esse ciclista teve foi de 40 km por hora. Mas muitos alunos que não estavam preparados para essa questão tentariam fazer de forma muito simplificada e errada. A forma simplificada e errada seria, se aqui é 30 e aqui é 60, somando os dois daria 90. 90 dividido por 2 daria 45. A gente pode pensar que a velocidade média é a média das velocidades, mas nesse caso não é não. Você tem que fazer realmente aplicando a fórmula ΔS sobre ΔT. Para isso você precisava achar o tempo total e você já tinha essa distância total. Vamos então continuar com as nossas questões para que a gente possa realmente ficar sabido e poder fechar essa prova de física aí da PRF. Uma nova questão. Um atirador aciona um gatilho de sua espingarda apontada para um alvo fixo na terra. Depois de 6 segundos, ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo. Então tá aqui, ó, esse atirador, eu sei que a bala vai levar um tempo para ir e o som vai levar um tempo para voltar. Vai ter o tempo de ida da bala e o tempo de retorno da onda sonora. E isso tudo teve um tempo de 6 segundos. 6 segundos é o tempo tanto da bala e somado com o tempo do som voltar. Sabendo que a velocidade da bala é de 170 metros por segundo, e sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, descubra que distância separa o atirador até o alvo. Essa distância de ida eu vou chamar de x, e a distância de volta é o mesmo x. A distância é a mesma. O tempo só não é o mesmo, 3 para cada, porque temos velocidades diferentes. Velocidades diferentes, pois é a velocidade da bala na ida e a velocidade do som na volta. Então vamos lá, nós faremos o seguinte, o intervalo de tempo total, ele é a soma do intervalo de tempo da bala mais um intervalo de tempo da onda sonora. Eu posso visualizar a formulazinha de velocidade média como sendo ó, ΔS por ΔT. Se a gente isolar esse ΔT, a gente está obtendo aqui ó, que ΔT é a divisão de ΔS pela velocidade. Esse tempo total já foi afirmado que é 6 segundos. O tempo da bala vai ser a distância que a bala percorre dividido pela sua velocidade. A distância que a bala percorre é x e a velocidade da bala é 170. A distância que o som vai se propagar também é o mesmo x. E essa velocidade com que o som se propaga é 340. Então nós temos aqui uma matemática básica, pois já temos apenas uma incógnita, que é essa distância do alvo até a pessoa, o atirador, que é o que ele está querendo. A gente precisa então organizar essa matemática. Essa matemática a gente precisa tirar o mínimo. O mínimo, o sujeito que divide ao mesmo tempo 170 e 340 é o 340. 340 dividido por 170 dá 2. 2 vezes x, 2x. 340 por 340 é 1. 1 vezes x é x. Então a gente encontra aqui, ó, 6 fazendo meio pelos extremos, vezes 340 é 3x. Vale a pena simplificar para facilitar nossas contas. Aqui vai ficar 2. E a gente está encontrando ó, que essa distância x é o dobro de 340. Então essa distância x, ela vale 680 metros. Isso é a distância percorrida pela bala na ida e pelo som na volta. Vamos então para mais uma questão. Essa última questão que iremos fazer para fecharmos essa aula é uma questão que vai envolver o conceito de velocidade relativa, que é uma forma muito prática de resolver.
Olhando aqui a figura, ó, ele vai dizer para a gente que a velocidade desse sujeito A é 10 metros por segundo. E a velocidade do sujeito B aqui, ó, é 5 metros por segundo. Como a gente viu na parte da introdução teórica, a gente vai ter aqui a velocidade relativa em sentidos opostos. Sentidos opostos é o que a gente chamou do yin-yang. O yin-yang dava a sensação de algo mais rápido ou mais devagar. O yin-yang era uma sensação de algo mais rápido. Mais rápido, a gente pode mudar o problema. A gente pode dizer que a velocidade, na verdade, é a soma, 15 metros por segundo. E a gente considera um deles em repouso. Se a gente considerar um deles em repouso e o outro com 15 metros por segundo, a gente facilita o problema. O problema eram dois se movimentando, agora é apenas um. Esse um vai se movimentar a distância inteira. A distância inteira é 1,5 quilômetros. Sabemos que 1,5 quilômetros representa 1.500 metros. Dessa forma, a gente aplicando a forma da velocidade média, ΔS, ΔT, a gente vai visualizar o seguinte, ó. O intervalo de tempo, ele é calculado como sendo, se a gente fizer aqui essa troca, tempo, vai ser distância pela velocidade. A distância é 1.500 e a velocidade vai ser 15. Então a gente encontra, fazendo o cálculo, que esse tempo é de 100 segundos. 100 segundos é o tempo da colisão. Isso é o que a letra A perguntou. Qual é o instante em que os dois irão se encontrar? 100 segundos. E a outra pergunta é qual é a distância que encontra-se da colisão até o ponto A. Então, eu sei que durante 100 segundos esse sujeito andou com uma velocidade de 10 metros por segundo. A pergunta é essa, ó, que distância esse A percorreu? É fácil, para achar a distância é a gente aplicar V vezes ΔT, sendo que o primeiro sujeito, que é o A, ele tem uma velocidade de 10. E o intervalo de tempo que ele vai ter é o intervalo de 100 segundos. Dessa forma, a gente encontra que ele percorreu, ó, 1.000 metros. 1.000 metros, então, é a resposta da letra B. Ficamos aí, então, com a nossa primeira aula. Um forte abraço a todos.